Olá a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50. E hoje nós vamos conversar com uma professora aposentada. Ela, trabalhou na rede municipal, 28 anos dedicados à educação. Ela é formada em letras e em pedagogia. E é uma pessoa que superação é o seu nome, né? Ela tem nome e sobrenome, mas a superação faz parte de tudo isso. Ela venceu a síndrome do pânico, ela lutou, né, e está quase tendo alta, também venceu, né, o câncer de mama, e tem uma história maravilhosa de superação para nos contar. Estamos falando aqui de ninguém menos, né, que a Vânia Érica. Ela é daqui de Sorocaba e seja muito bem-vinda. Eu estou feliz em poder falar contigo. Vânia, tudo bem? Obrigada, Maria. Boa noite para todos que estão aqui, né, no canal. Se inscrevam. Assim que eu fui convidada, né, já fui lá assistir, já me inscrevi. E é muito interessante e bastante grato, né, saber que tem uma pessoa como você, Maria, preocupada ou incentivando com o foco nas mulheres dos Enta para frente, né? Que é um ô aí da mulherada, mas a gente vive bem, tranquilo. Esse é um público, né, quando chega aos 50 anos e se aposenta, então, no convívio social, essas pessoas já vão, né, sendo um pouco menos solicitadas. E como eu trabalho com arte, e eu escuto muitas artistas, principalmente do teatro, da dança, da música, falar da dificuldade, né, após os 50, de conseguir um espaço para expor o seu trabalho, para se apresentar, né? E que os convites eles vão reduzindo cada vez mais. Quando você é jovem, elas são solicitadas o tempo todo. A partir dos 50 começa a reduzir, 60, 70, 80, elas vão até ficando invisíveis, né? Então, é por causa disso que esse canal, né, foi criado para dar voz, né, para dar visibilidade às pessoas que tanto se dedicaram, né, na vida, e quando chega a aposentadoria, quando chega, né, na 50 anos, chega a menopausa, chega um outro período da vida que a mulher tem que lidar com tantas coisas, né? É importante que ela faça isso com todo o amor, com todo o entusiasmo, né, sem se sentir, né, deixada para trás ou discriminada. Sim. Então, eu agradeço que você aceitou o nosso convite para a gente bater um papo aqui. E conte um pouco da sua história, para que, né, as pessoas possam conhecer, né, toda essa trajetória de vida sua. Uhum. Então, eu sou sorocabana, né? Nascida, criada, vivida aqui. Sou a filha número 1, né, de um casal que eu tenho muito orgulho, né, do meu pai, seu Antônio, da minha mãe, a dona Neise, que tiveram 9, e tem, né, eu tenho 8 irmãos, né, então eu sou a número 1. E primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha, de tudo quanto é lado. Então, eu tive uma infância bastante agradável, moramos na chácara de uma da minha avó paterna, e saí de lá para casar, né? Durante todo esse período de menina, sempre estudamos em escola pública, sou defensora da escola pública, né? Que me possibilitou entrar numa faculdade, né? E nesse percurso todo, eu já trabalhava na prefeitura municipal, na parte administrativa, aos meus 18 anos, entrei lá. O meu primeiro emprego foi caixa de supermercado aos 14 anos, Olha na só. época em que não tinha problema, né? Na época em que com 14, que você já estava na 8ª série, já ia se formar, já ia para o colegial, né? Uhum. E aí, a gente já queria também ganhar dinheiro, Sim, a verdade é essa. comigo também foi assim, aos 14 anos eu já queria trabalhar,
E aí, acho que meu pai só teve que dar uma declaração, né? Eu levei lá para fazer a carteira de trabalho, que eu ia ser auxiliar de jardim da infância no Colégio Marista. E foi meu primeiro Olha, emprego que e legal. nunca mais larguei da sala de aula, né? Você vê, que legal, né? Então, aí, quando eu saí, né, eu já entrei no colegial, passei na faculdade, que é aqui em Sorocaba, a FAF, que hoje é a Uniso, né? Na época, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E aí também aquela coisa, né? A primeira filha, um ponto que meu pai sempre teve era de incentivar a gente no estudo. E ele tinha o ponto de honra dele, todos se formariam na faculdade, realmente todos, né? Porque ele dizia muito assim, o que eu não consegui na questão da escolaridade, eu quero que os meus filhos tenham. Minha mãe, né, a dona da casa, pudera, né, com tantos filhos, né? Aham. E a gente até fala, já é uma mulher preciosa, porque eu tenho um filho. Meu filho está prestes a fazer 25 anos, Nossa. e olha, então quando a gente lembra de alguns episódios da nossa infância, de tomar uns tapão de vez em quando, né? Porque Aham. era filho pra caramba, aí você fala assim, ó, tem razão, né? E, né, são lúcidos, né? Perfeitos. Minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 74. Então você fala assim, são pessoas que nos orgulham, que me orgulham, e que aí naquela coisa da gente ser muito estudiosa, eu sempre lá Caxias, né? De querer tanto agradar os pais da gente, claro, mas assim, até hoje minhas irmãs falam, ela é mais inteligente, ela é mais estudiosa, porque a gente foi incentivado para isso, né? Incentivado, meu pai, a época em que os livreiros iam nas casas, né? Iriam às casas e então a gente tinha enciclopédia de bicho, de atlas, olha, os contos de fadas todos. O E aí, investimento quando eu era em livros, aprendi, né? Educação, quando eu investimento em aprendi a livros. ler, principalmente assim, imagina, mais de 40 anos, um pouquinho, né? Eu É. tenho 52, então acabava a energia rapidinho, qualquer coisa, qualquer ventania, né? E você em chácara, eram muitas chácaras ao redor, então caía energia. Aí a gente acendia a vela, e aí eu, à época já sabendo ler, ia ler para os meus irmãos, e a gente brincava de sombra e tudo mais, né? Olha que E bacana. aí, nas minhas redações, né, já na escola, já no quinta série, sexta série, sempre vem a pergunta, né, o que você quer ser quando crescer? Aí eu colocava que eu queria ser professora ou pediatra, Olha só. porque lidava com crianças, né? E aí, né, enveredei mesmo para a faculdade, daí eu gostava muito e gosto muito da língua inglesa, fica aquela ilusão que ia sair falando inglês, né, na faculdade, mas enfim, fiz letras, gostava muito de língua portuguesa, eu declamava, né, nos dias de momento cívico da escola Cívico, que datas tinha, então eu comemorativas. amava. Uhum. E aí trabalhando na prefeitura, no setor administrativo, foi lá que eu entrei, minha segunda profissão de oficial administrativo. Teve o primeiro concurso da prefeitura para que as prefeituras começaram a escolher se seriam CLTistas ou estatutárias, aí passei no concurso tanto administrativo quanto para professora. E aí fui chamada, e não tive dúvidas, né? E Uhum. aí foram longos 28 anos aí, o ano passado, eu, diante de tudo, né, a gente teve a pandemia, eu já estava com o meu tempo, né, no total lá, desde esse episódio dos 14, com carteira registrada, já Uhum. se passava dos 33 anos, e aí com tudo isso, né, pegando no planeta, eu falei, eu acho que vai ser agora mesmo, né?
E aí foi. Não foi tão como eu esperava, porque o meu combinado com os meus amigos e com os meus alunos seria que a gente ia até o fim do ano com eles, mas aí ficou todo aquele negócio, eu confesso que eu fiquei assim, tão ansiosa, e aí vários cursos foram pipocando, né? E um deles, pela Undime, eu reencontrei com um personagem que é Eduardo Chiniachik, que já há muitos anos tinha vindo à nossa cidade a prefeitura nos ofertou uma manhã ou uma tarde com ele, um profissional esplêndido, né? E aí comecei a fazer os cursos com ele para eu ter uma certeza daquilo que eu ia fazer. Por mais que eu soubesse que eu ia me aposentar, era um negócio assim, meu Deus, e agora? E como a gente acabou ficando numa quarentena, né, que as prefeituras organizaram, férias, feriados, assim como agora, eu comecei a pensar, né, e com esse curso que eu fui fazendo com ele de coaching, e autoconhecimento, e respiração e meditação e uma série de coisas. Que joia! Para a gente conseguir, porque também é uma superação, gente. Olha, aposentar, pelo menos para mim, né? Não representava o fim do quê? Não é o fim da vida da gente. É um fim de um ciclo naquele trabalho. Inclusive, eu fui pensando, assim como quando eu me casei, que, por um lado, o coração da gente está explodindo, porque você vai casar com seu amor, aquela coisa toda, mas, por outro lado, e eu, primeira filha, toda aquela história que eu te falei, nossa, saí da minha casa, aquele monte de gente, eu ia morar só eu com o marido e tal, mas é o ciclo, né? Então, eu fui nessa busca, nesse curso, nessa quarentena da gente isolada em casa, exercitando o que seria estar aposentada, né? Porque a gente foi abruptamente separado de todo mundo, né? Você Então, se aposentou bem nesse furacão todo, né? Isso, e aí eu fui entendendo assim, bom, eu já estou fazendo um pré, né? Uma pré-aposentadoria no sentido de estar sem meus alunos, sem os meus amigos de muitos anos de carreira, né? Sem aquela agitação, eu sempre trabalhei no período da manhã, né? De 5 da manhã já está acordada aquela coisa toda. E aí eu lembrei, né? De quando eu me casei, que é uma ruptura que tem que acontecer, porém não é o fim de nada, é o começo de uma outra Novo situação. ciclo. Você termina um ciclo e começa um novo ciclo. E a vida é Isso. assim o tempo todo, né? Nós E estamos assim foi. sempre E recomeçando. assinei a aposentadoria feliz. Me Ai, que maravilha. fotografando uma amiga de muitos anos, de 28 anos de trabalho também, uma amiga professora de matemática, nos aposentamos no mesmo dia. Então, foi assim, de muita alegria mesmo, de muita gratidão a Deus, né, de eu entender e entregar, né, eu acredito em Deus, né, sou cristã, então eu fiz uma oração antes de eu ir para assinar, e foi como no dia do casamento. Se por um lado eu estava chorando, por outro eu estava muito feliz. E o final a gente sabia, é felicidade, é alegria, é outra coisa, ponto. É um novo ciclo na vida, é recomeçando, né, outra coisa. Eu achei interessante tudo isso que você colocou, né, muito bonita essa consciência, né, tá certo que como veio a pandemia, você se aposentou sem se preparar, né? Eu fiz uma transição de 6 anos, né? Eu comecei a fazer exposição e começar a expor fora do país, né? Fui para a Europa 6 anos antes de eu me aposentar. Aí eu fui fazendo essa transição porque eu sabia que me aposentando ia me dedicar mesmo às artes visuais e só isso. Eu vi que você não teve esse tempo, como a pandemia veio e a coisa se instaurou, você
acabou pedindo o seu tempo, né, porque estava tudo muito inseguro, né, naquela situação. Mas aí você me coloca uma outra coisa, né, e acho que não existe coincidência, mas isso é muito interessante, é, antes mesmo, né, de começar, de sair da sala de aula, quem é professor acaba, né, querendo ensinar, né, porque não é só em sala de aula que se ensina. E o Sim. coaching, ele mostra muito isso, né, só que ele ensina de uma maneira muito mais objetiva e amplia os horizontes para que a pessoa consiga enxergar onde ela quer chegar. E você me disse que fez todo um curso, uma preparação, né, como coaching. Você pretende ou já está atuando como coach? Eu tô me aprofundando, porque assim, né, eu também aprendi, né, no curso da questão da procrastinação, Sim. que é um defeito daquela pessoa que, vamos dizer assim, eu tenho que ser perfeita E para que nunca começar. começa porque não está É, feito, ninguém entendeu? é. Então, assim, aí eu estou agora acompanhando um outro coaching, né, um profissional muito renomado, que é José Roberto Marques, dono do Instituto Brasileiro de De Coaching, coach. né? Uhum. E venho acompanhando ele vários cursos, inclusive essa semana eu estou em mais um, porque isso me ajuda, Sim, entendeu? sim. E essa questão do coaching, né? Primeiro eu me entendo, e nesse período que eu te falei, assim, quando eu achei o Eduardo, que fez a palestra lá no Guine, para os professores, inclusive, porque estava todo mundo pancadinha, e agora como que a gente faz? É, E aí você vai, peraí, e eu? né? Eu. Porque até então eu estava preocupado com os meus alunos, preocupado com os meus amigos, eu tinha dado a minha palavra, então eu também tenho essa questão É. puxa, eu falei para os meus amigos que eu ia até o fim do ano, eu falei para os meus alunos, era a minha última turma, que na verdade Uhum. acabou sendo a de 2019, a última turma mesmo, né? Uhum. E foi efetivamente, né, trabalhado, inclusive com a turma de 2019, eu consegui lançar com eles um livro Ai, que de joia. narrativas deles, e consegui, nesse livro, homenagear meus pais, todos os professores do Brasil, e a minha professora do primeiro ano. E Olha ela, que coisa viva, linda. foi lá prestigiar aqui em Sorocaba, né? Na Uhum. Feira Sorocabana, foi lançado na Feira Sorocabana, na Feira dos Autores Sorocabanos e da região. Então, foi muito lindo. E aí, quando aconteceu tudo isso em março, né? Porque a gente nem começou já. É, Então, eu fui entendendo, tipo, mas o coaching ele vai fazendo você acalmar o seu coração, entender você, é. se cobrar numa medida adequada, né? Mas eu vejo com isso, né? Hoje, eu estou no segundo mandato como presidente da Associação dos Professores da Rede Municipal de Sorocaba, que hoje também é dos professores e profissionais da educação da área de educação do município de Sorocaba, né? Então, ajuda muito a gente. 1, 2, 3, 10. Agora nós vamos conversar. Agora a gente vai tomar a decisão. Então, tem me ajudado muito. Me ajudado como para mim, para a minha família, porque a gente vai entendendo, né? A Porque personalidade de cada um, e suas reações, e respeitando, você passa a respeitar. E quando você é, respeita, e você respeitando a escuta, né? ancestralidade, né? É uma Isso. coisa muito maravilhosa, que a gente, assim, fica bem assertivo essa situação. Então, eu sou muito grata a É, ter acontecido, sabe, assim, nada é por acaso, nada, todas essas coisas que vêm acontecendo, para uns a gente só vê o buraco, o fundo, uhum. e os outros vê além, que tem uma passagem lá naquele fundo, a gente sai para o outro Isso, lado. sai para o outro lado, é só persistir, Então, né?
Então, eu sou muito grata. E estou, assim, me aprimorando para poder ser uma pessoa melhor, para estar à frente dessa associação, cuidando, né? E é bom que o coach vai te dar também o direcionamento e você vai conseguir fazer isso com todos os que estão trabalhando ali com você, né? Como o coach traz muita clareza, então você acaba enxergando coisas que antes, né, quando a gente não passa pelo processo de coach, a gente não enxerga, né? Sim. Depois passa a ver e fica mais fácil para lidar com todas as coisas que vão surgindo pelo caminho, né? Eu também fiz e gostei muito da formação, não fiz, né, no instituto que você fez, eu fiz pelo IGT, com Jerônimo Temel, mas fantástico, né, e também aplico, né, em todas as minhas atividades, nos projetos e na vida, não tem outro jeito, né. Então, a pergunta que eu ia fazer para você, eu já vi que você já respondeu, né, se você acredita que após os 50 é possível recomeçar. Se você já está recomeçando, né, como coach, numa nova formação, buscando, né, um início, né, se organizar para esse novo ciclo, né, quase que a resposta já está aí, né? Sim. Assim, desde que começou os 5 anos já na contagem regressiva, eu comecei você começa a pensar, né? Porque assim, a gente, olha, comecei com 14 anos, sempre ajudei, sempre fiz, sempre faz curso, não para de fazer curso, né? Porque as 2 graduações são, mas tem 1 milhão de outros cursos aí que a gente fez, né? De pós, disso, de aquilo, de inglês, lá. E aí você tem que desacelerar, mas... E aí você começa também, Maria, observar pessoas que se aposentaram antes de você e que muitas seguiram super joinha. Muitas decidiram ficar indo para o cinema, tipo, olha, não quero nem nada. E outras adoeceram e ficaram mal, né? E porque não tinha plano B. Porque por mais que você fale assim, eu só quero viajar. Eu vou querer viajar, eu vou querer passear, eu vou... Mas é um plano, é um plano. Então, a gente tem que trabalhar a mente da gente, o que, que a gente vai fazer. O que, que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho também uma sala, eu adoro beleza. E aí eu faço designer de sobrancelha, limpeza de pele, então eu tenho um espaço onde eu atendo também. Então, assim, olha, eu não consigo me ver parada 100%, né? E sou feliz Exemplo assim. de que é possível recomeçar, sim, né? É possível, assim, dentro do que você tem, né? Você tem aí as artes, né? Tá, lá. Eu gosto de estar com as pessoas, de ir lá, de cuidar, até, né, no processo do coaching, eles também perguntam por quê? Por que isso? Porque é estar com pessoas e é uma extensão de lá, de professora, de cuidar, de ouvir, bater papo. Eu tenho, assim, público bem reduzido, bem VIP, porque eu não vou ficar maluca. Nem deve. Não tem mais tempo para mim. Não. Então, é bem, assim, bem fracionado o número de atendimentos, bem tranquilo, até porque daí tem uma associação, aí eu tenho as minhas atividades físicas e tantas outras coisas, né? E viver, né, Maria? Porque não é só trabalhar, né? Precisa viver. é uma coisa que, né, a gente conversando com meus amigos é ficar em paz, porque trabalhar 34 anos, a gente do tempo que começou bem menina, que eu vi minhas alunas, né, adolescentes, imagina, né? É outra época. Então a gente trabalhou foi muito. Muito mesmo. E o que você recomenda para as mulheres que têm aquele sonho guardado, que não conseguiu realizar na juventude, né, por outras coisas que aconteceram durante a vida, e agora estão aí, né, sozinhos, filhos cresceram e não realizam o sonho. O que você pode recomendar, falar para essas pessoas? Olha, mete a cara.
não tem mais assim, ó, cinquentamos, né? 50 anos, Cinquentamos. né? Então, não ficar muito pensando no que vai fazer. O que que você tem aí que você já pensou? Ah, eu vou correr. Então, vai correr. Arranja um lugar onde pratica corrida, vai correr. Ah, eu quero dançar, né? Que é um episódio que tem aí para a gente conversar. Puxa, mas será? Vai, se matricula, Ela faz. vai, né? Se não curtir, para. Porque tudo daqui para frente gostei, vou em frente, não gostei, parei, né? Mas não ficar assim, né? Do meu feitio, não é ficar em casa na frente de TV, né? Os dias que eu tenho para ficar em casa, eu vou sim, eu escolho documentário, né? A gente assina aqui a Netflix, então começo assistindo, poxa, muito muda. Ah, não deu? Então vou ler. Ah, não deu? Eu tenho gato, tenho cachorro lá papear com eles, tenho um quintal enorme, vou arrancar as pragas da grama. Mas assim, não fica chateada, né? Porque daí a nossa mente começa só a buscar coisas que não nos desagradaram um dia, memórias, ou frustração de coisas que eu quero e acho que não consigo. Então, o que eu consigo aqui perto de mim, eu vou. E aí, quando você vê, você está longe, está longe. Nossa, que lindo isso, viu? Porque, na verdade, acho que as pessoas só precisam se levantar e dar o primeiro passo que, de repente, já está fazendo e, né, as coisas acontecem. E, às vezes, falta só a vontade, né, de levantar dali de onde está e começar a caminhar na direção Tem que de outra sair. forma, né? Você tem que ir. Você tem que ir, né, Maria? Ó, você começou a pintar, o que eu vou fazer? Então, eu vou comprar uma tela, vou comprar tinta e vou ver onde é que curso que eu começo. E começa. Aham. Puxa, não gostei. Acho que. Não, parou ali, vê outra coisa. É o crochê, é o pintar, é como eu estou te falando. É o cuidar da pele de alguém, é cuidar do cabelo, viu? Ou da própria pessoa, né? Muitos se entregam também, né? Não, nem se arrumam Sim, mais e né? A gente está em sim, contato com olha, muitas uma mulheres dessa coisa. idade, né? Então a gente sabe mais ou menos como, né, que as pessoas estão reagindo né, nesse momento Sim, e nessa idade. e uma coisa que eu faço, Maria, que muitas pessoas devem fazer, mas assim, durante todo o período, né, da pandemia, então a gente, depois que retornou ao trabalho nas mídias, né, Rede social. internet, na rede social, na internet, todos os dias eu acordava o mesmo horário, eu me arrumava, eu gosto de me pintar, me produzir, passar perfume, botar roupa e vou fazer aquilo. Às vezes tem uma outra colega que fala assim, nossa, no curso mesmo, sábado ligava de manhã, eu falava, viu, vou começar o curso, é 8 da manhã, mas por que você está toda pintada? Eu falei, ué, porque eu vou estar aqui ao vivo com o povo, como assim? Mas a gente vê que tem gente que desliga a câmera, porque acordou e tá. É, na Então, verdade é assim, isso. não fica de pijama. Claro que tem dia que você fala, hoje eu quero ficar de pijama. Hoje eu não estou nem. Olha, eu vou pedir almoço. Hoje eu vou Principalmente quando está ficar. meio friozinho no inverno, dá aquela vontade Não de ficar é? ali acolhido. Mas é levantar e ter um ritmo que te anima. Olhar, falar assim, puxa, hoje eu estou com uma carinha enxexelenta, acho que eu vou passar um blush. Sabe? Uma coisa assim É para levantar. para animar, porque senão a gente Olha, vai só depositando na gente mesmo. Nossa, acho que eu estou feia, acho que eu estou com uma ruga aqui, acho que eu estou com uma. E, ai, meu cabelo, isso, aquilo. E a gente se entristece, porque daí a gente se entristece. é, E a tristeza causa na gente o quê? Chateação, não vejo o céu azul, aquela coisa toda, né? é. Cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de agir, mas eu acho que o principal é fazer algo, né? Você levantar sair daquela situação e começar a se movimentar, buscar aquilo que você gosta e fazer. Surgiu a pandemia, o que que eu fiz?
lancei um projeto onde eu reuni artistas de 23 países, fui falar com o mundo, né? Tem Ai, internet, né? Derrubei todas as barreiras, não tem fronteira de um país para o outro, você vem para a internet, encontra as pessoas, né? sim. Eu até tinha medo antes, né, de falar com as pessoas que eu não conhecia, caiu tudo por terra, porque eu fui obrigada a buscar, né, os artistas de outros países para entrarem, comprarem a ideia comigo para a gente fazer uma ação solidária, né? E aí montamos 2 e-books e fizemos essa ação solidária e todo o recurso com a venda dos e-books foi para as 3 instituições, né? Uma em Moçambique e 2 aqui no Brasil. Ai, que legal. Inclusive, uma foi um instituto indígena, o Instituto Janiraca, né? Então, assim, Hum, quando você não tem uma ideia, então se junte a quem tem e ajude as pessoas, né, a fazerem uma ação solidária, a buscar, né, alguma coisa, mas acho que se mexer, se movimentar, dar o primeiro passo, isso é importante, né? Agora, me explica uma coisa, como é que você é. lida com a sua idade? Foi um susto chegar aos 50, tá com 52? Você tem alguns hábitos cotidianos que são saudáveis, que você já pensa por causa da sua idade, em ter que inserir e que daqui para frente tenha que fazer parte da sua vida? Como que é isso? É assim. Natureba, eu sempre fui, desde menina. Sabe aquela coisa de que a turma fala assim: nossa, a casa da fulana tem alpiste, né? Tem a castanha, tem o isso, tem aquilo. Então, a questão da alimentação, né? A gente sabe que existe sim modificação na nossa digestão. Você fala, nossa, antes eu comia 3 pedaços de pizza, estava ó. Aham. Agora eu como um, a gente está meio empachadinha. Será que é assim? E eu gosto muito de seguir. Eu até vou falar aqui que é Peter Liu, um cara super da medicina chinesa, maravilhoso. E então eu curto essas coisas, eu faço. Sempre fiz, sempre acompanhei floral, acupuntura, aurículo, massagem. E agora, né, depois aí a questão dos 50, o que eu posso dizer em relação ao físico nosso é que a gente realmente dá uma perdidinha de um brilho na pele, mas nada que a gente não possa restaurar com produto, com massagem, com limpeza de pele, né? Algumas questões, né, que acontecem na vida da gente e podem acarretar. Hoje, assim, eu trato pressão alta, né? Mas eu sempre pratiquei exercícios depois que eu tive meu filho, me incomodei com a minha barriga que não sumia, e daí, de lá para diante, eu comecei a praticar atividades físicas, seja natação, seja hidro, pilates, já fiz corrida, e hoje eu faço treino funcional, Uhum. né? Até porque daí a gente entra aí na questão do câncer de mama, que eu tive em 2016, e dá uma modificada no nosso metabolismo, né? Eu não precisei, eu fiz só quadrantectomia, que é o nome, né? Tirei uma parte lá, tal, não tirei o meu seio todo, fiz radioterapia e não precisei fazer quimioterapia, foi pego bem no início mesmo, com a mamografia, tá? Porque a gente vê aí uma vertente da turma de não tome vacina e tem a turma também de não faça Que não faça exame mamografia. preventivo. Eu vejo bastante e eu entro lá e faço os comentários, né? Eu fiz ultrassom, no ultrassom não apareceu e na mamografia sim. Então, aí a partir da medicação que você toma, né, Uhum. por 5 anos, eu já estou indo para o último ano, é o último ano, Certo. e então você fica todinha, sim, entra na menopausa, e tudo já vai diminuindo, vai desacelerando, isso é natural do nosso organismo. Então, não fazer atividade física vai acarretar você ficar assim, mais rolicinha, mais com as suas dobradiças,
mas fazendo barulhinho, E aí né? dói para sentar, dói para levantar, para baixar, por Exatamente. falta de exercício, né? E olha como é Sim, importante esses cuidados, e acho que uma coisa que você colocou, né? A gente fala que aos 40 anos, depois dos 40, é importante fazer anualmente a mamografia, né? Então, sim. né, acho que você descobriu no comecinho, não precisou tirar os seios, né? A minha irmã descobriu já um pouco mais avançado, teve que tirar os seios, está ainda em tratamento, mas a importância de fazer a mamografia, né? Muitas pessoas não gostam, mas é importante. É um exame que não é muito bom, mas a gente precisa fazer esse preventivo, né? Ah, não, olha, quando eu leio, ah, é porque é um exame isso. Ah, imagina, eu nunca vou fazer isso. Eu, eu fico espantada, porque, mais uma vez, falando em Deus, ele deixou a sabedoria aqui para a gente, né? Hum. A partir do momento Ele, que você sabe, você trata, né? E ele aí, deixou ok. essa. É, então, porque você, né, quando aquilo aconteceu para mim, eu fiquei, sabe, eu não chorei, eu fiquei xoxinha, sabe, um negócio assim, nossa. E Comigo, eu, anteriormente, eu também passei por um episódio bastante difícil com a síndrome do pânico, que hoje já são 11 anos que ele ficou lá no passado, tá? e qual foi Então, o gatilho que te fez ir em busca da cura da síndrome do pânico? O que foi que te fez? Não, não posso ficar com isso, eu tenho que dar um jeito. é uma coisa tão louca isso, tão louca, que ele vem assim, ó. Para mim foi assim, tá? Tá panicosa. E eu trabalhava nesse período como professora formadora, dando curso para os professores da rede municipal. Tinha um grupo de professores chamado professores formadores, né? Uhum. E aí eu cheguei no trabalho, eu tive essa situação me acometeu num sábado, fiquei tipo, vou morrer, o que é isso, né? Hum. E na segunda, cheguei, daí tinha reunião, a gente lá na reunião, babá, e tinha um grupo multidisciplinar lá, de psicólogas e tal. E eu comecei a ter a crise, porque esse negócio começou, daí eu tinha crise assim, ó, uma atrás da outra, uma coisa absurda. E aí eu saí da sala, minhas amigas, ué, o que está acontecendo? Aí elas foram lá imediatamente, conversaram comigo e falaram, puxa, síndrome do pânico. Como assim? Hum. E aí, né, dentro de mim, meu filho pequenininho, 6 aninhos ele Nossa. tinha, meu trabalho Hum. e eu me lembrei da minha mãe, que quando eu era bem pequenininha, eu deveria ter também uns 6 anos, e minha mãe estava na cama, não saía. Uhum. Hoje eu sei que era depressão que ela tinha, lá na época eu não sabia. E a minha avó morava bem pertinho, a mãe dela. E as casas eram daqueles portõezinhos baixinhos. Eu saí e fui chamar minha avó. Ah. A minha avó veio e eu lembro que ela falava: filha, os seus filhos, levanta, você precisa levantar, tá? E aí depois eu me lembro, não me lembro de mais nada assim, né? E lembro Uhum. que as minhas tias, que eram próximas da minha idade, sempre estavam em casa ajudando, fazendo, nanana. Então foi o período que minha mãe estava não tão legal. Uhum. Quando aconteceu isso comigo, do pânico, eu falei comigo, Deus, o que é isso? Todo dia, todo dia eu ia orar, eu falava, puxa vida, o que é isso? Bom, não tem um fio de cabelo que caia, não tem nada que não seja permissão dele. Então, eu creio nisso. Mas também ele dá a mão dele para a gente.
E aí, comigo, orando, eu falava assim, Deus, eu não vou ficar nem um dia na minha casa, porque eu tinha essa memória da minha mãe na cama. Uhum. E eu falei, não, não, se eu não for trabalhar um dia que seja, eu não vou mais sair desse quarto. Eu tinha essa certeza, sabe, em mim, Maria. E eu levantava porque quase nem dormia, fiquei um período bem longo que eu não conseguia dormir, era um negócio assim, é um terror horrível, uma coisa que eu não desejo a ninguém, em hipótese alguma. Tanto que eu falava assim, ai, manda isso para um lugar que não tenha como ele cair em ninguém, Deus, porque se eu falar, vai para o espaço, isso, e volta. Ele volta, né? Vai pegar em outra pessoa, então Então, o gatilho, né, quando você fala, eu tenho em mim, que foi essa memória da minha infância. De ver a minha mãe, de lembrar da minha mãe na cama. eu acho que isso te E salvou. eu sei que depois ela ficou boa, entendeu? Mas assim, mas é uma coisa que me marcou, né? Não... E aí o meu trabalho, ter tido excelentes profissionais que nunca falaram para eu ficar em casa. Ai, que bom, né? Eles sentiam isso. Porque se eles falassem, eu não ia aceitar também, Maria, porque para mim, eu falava assim, vai ser a minha sentença de já era. Né? Então, foi o impulso mesmo, essa memória e o trabalho que eu tinha, e eu ia todos os dias até isso, né? Eu ter a alta, né? Eu relutei um tempo na psiquiatra por um ano, imediatamente eu fui para psicólogo, depois, por conta dessa estigma que tem, médico de louco, não adianta, você pensa assim, médico de louco, não creio. E aí a minha psicóloga falou, depois de um ano, Vânia, a gente está patinando no tratamento, eu não evoluía, né? Tudo bem, acertei com a médica, a psicóloga que eu comecei foi até o fim, a psiquiatra que eu comecei foi até o fim, inclusive dança flamenco na escola que eu pratico flamenco, reencontrei lá. Outra coisa que cura e que ajuda a dançar, né? Fazer uma coisa que gosta. Sim, sim. Então, aí a época lá do pânico, então eu já fazia academia, né? Eu fazia hidroginástica. Aí tem algumas complicaçõezinhas, eu tive uma arritmia, fui para o cardiologista, ele falou, vai nadar. Aí, olha, mais uma superação, porque tem que enfiar a cara na água, né? E eu tinha muita falta de aflição do pânico, que falta o ar. E aí foi e eu consegui. Teve que superar mais uma coisa, né? E aí melhorou superação da sua vida. E aí caminhada, e vamos, aí aconteceu o diagnóstico do tumor. Aí eu, mamma mia, como assim? Daí, mais uma vez, eu falei, poxa vida, Deus, o que eu não aprendi ainda, né? Porque todos os episódios que são obstáculos que aparecem, né? Eu lembro da corrida, do pessoal de corrida que salta. Isso, um se derruba, outro balança, outras vezes você até cai, mas você levanta e vai. Sim. Então, eu falei, Deus, o que eu tenho que aprender? E falei, bom, mais uma vez, não tem nada que aconteça na nossa vida que não seja permissão dele e que ele não passe com a gente, né? E aí eu falei, então, Deus, vamos de novo, pega aqui e vamos embora, vamos que vamos, né? Vamos superar mais essa, né? Sim. Olha que história de superação mesmo, né? Quando eu vi a sua história, eu falei, nossa, realmente essa é uma pessoa que o sobrenome dela aí é superação. Porque olha o quanto, né, você teve que lutar, enfrentar e seguir, né?
Então, muito bonita essa história, eu espero que as pessoas que estejam em casa ouvindo, né, possam sentir essa força que você teve, essa fé, né, e essa determinação em vencer os obstáculos, em ficar de pé, e não caída numa cama esperando, né, a vida passar. Sim. Então, foi muito bonito isso, né? E nós estamos indo para o final, né, daqui da nossa conversa. Uma delícia conversar com você, viu, Maria? E É, poder ter a oportunidade desse seu canal de compartilhar isso. eu acho Porque, que às vezes, por um período, eu não queria falar dessas coisas, né? Você falei agora, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, eu tenho isso também comigo. A forte, a isso, aquilo, que também com o coach a gente aprende, filha, peça ajuda. Peça ajuda, ninguém é Mulher de ferro, Maravilha, não. calma, Todo né? mundo de carne e Então, osso, né? Ninguém é de ferro, então vamos lá. sim, a gente precisa ser abraçado, né? Ser ouvido, chorar para quem você pode chorar, né? Sim. E porque para mim também chorar sempre foi uma questão de fraqueza. Eu levei um tempo para, tipo, eu posso chorar, eu É. posso chorar, né? Assim, eu sempre ensinei meu filho, é menino, chora, tem sangue, chora. É de pele, assim, igual a minha? Chora, chora, menino chora, chora de raiva, chora de dor, chora, 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 chora de Precisou emoção. ter vontade, chora, né? Entendeu? A gente é gente. Então, assim, poder estar aqui com você, ter esse canal, essa sua iniciativa, olha, muito obrigada. Eu sou grata por estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de compartilhar com as pessoas, de saber que aconteceu qualquer coisa com você, pega lá na mão de quem você acredita, conversa, sim, porque eu tenho amigas, então eu sempre ligava, orava, ouvia, tomava pito quando eu estava meio, oh céu, só dia, entendeu? Porque a gente fica fragilizada com as situações, não tem como, né? Eu sou forte, 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 mas a gente é humano, então tem coisas que não adianta você querer achar que realmente você é a Mulher Maravilha, que lá no desenho morre e outro dia está lá fortuna, não Isso é existe. verdade. É, E eu até gostaria aqui, nesse momento, de pedir para quem está acompanhando essa entrevista para compartilhar com as suas amigas a história, né, que a Vânia Érica trouxe, uma história de superação, né? Muitas pessoas, né, estão passando por esse problema também. E com essa entrevista, com, né, essa forma como ela encarou a vida, como ela colocou, pode dar força e acender uma luz, né, ajudar as pessoas a se levantarem, né, da cama, levantar do sofá, levantar da cadeira, e ir para a vida também, buscar essa, né, dentro dela, essa superação, né, a força que precisa para poder, né, vencer mais esse obstáculo. Então, se você, né, quer contribuir, quer ajudar, né, compartilha, né, se inscreva no canal, curta essa entrevista e convide as amigas, né, compartilha com as amigas, com os amigos, né, que possam ajudar. E como estamos indo, Vânia, para o final da nossa entrevista, que mensagem você poderia deixar para aquelas mulheres que estão passando pelo que você passou? olha, mulherada, não tenha vergonha de compartilhar com a sua amiga, seja um familiar seu, seja alguém que é lá da sua igreja, da sua comunidade, aquela pessoa que você confia, tá? E tenha certeza que aqui tá a cura. Você coloque aqui, eu sou vencedora. Isso veio para me ensinar e para que eu possa ensinar as outras pessoas, superar. E ir ao médico, sim, fazer o tratamento, sim, tá? Porque Deus deixou tudo isso aqui na Terra, a inteligência humana e toda a tecnologia que a gente tem hoje para nos beneficiar, e não o contrário. Então, olhou lá, teve diagnóstico, seja o que for, o Criador,
quem você acredita, vai passar com você. Mas, assim, ter a certeza de que tudo vai ficar bem. E sair, olhar para o céu, né? Tem Aham. uma coisa também no coaching, que até na neurociência, que eu fiz um curso também aqui, que é olhar para cima. Uhum. E isso daqui, quando a gente olha para cima, é chamado ponto de Deus. Olha só que coisa linda, fiquei assim apaixonada. É. E você não consegue, Maria, é verdade. Você olha para cima, Não consegue ficar triste. é um sorriso que vem, é um sorriso É. que vem, é um sorriso que vem, entendeu? Então, olha para cima, gente, e força, vai dar tudo certo. Olha, que maravilha, viu? Que bom, né? Você falou uma coisa, para mim, isso é uma prática diária. Eu levanto de manhã, vou no fundo ali do meu quintal, aquelas árvores maravilhosas, eu estendo os braços, olho para cima e agradeço, e ali eu estou preenchida para começar o meu dia e vai o dia todo. Ninguém, você não percebe, né? Ninguém é feliz assim, né? Não, Todas as pessoas tristes estão de cabeça baixa, as pessoas felizes estão olhando para frente e para cima, né? Então é isso que você tem que buscar, porque o teu corpo vai buscar essa sintonia, daí ela vem, né, para você. E muito obrigada por essa te contribuição, agradeço, né? Foi Maria. lindo Muito mesmo obrigada. essa entrevista, esse bate-papo contigo, modelo mesmo de superação, né? Uma história Obrigada. inspiradora e só gratidão, viu? Eu que agradeço, Maria. Tudo de bom para vocês que vão assistir. E assinem o canal, acompanhem, porque olha, eu amei assistir 3 entrevistas, é muito inspirador. É histórias, são histórias e histórias, né, Maria? É como se pegasse um livro de contos, Cada uma diferente da outra, mas mulheres, com assim, histórias ainda com uma história fantásticas, né? fantástica para contar. Então, nós vamos continuar contando essa história. No segundo semestre, queremos ampliar para ter mais atividades durante a semana. Não só, a gente lança sempre a entrevista às segundas-feiras, né, às 10 horas da manhã. Vamos continuar, mas vamos começar a ocupar outros dias também, né, com outras atividades neste canal. Então, contando com você e agradecendo a você que está assistindo, que vai assistir e que vai, né, compartilhar e convidar outras pessoas aí para poder se inspirar e, de repente, você vai acabar contribuindo para alguém que precisa dessa palavra e dessa história da Vânia. Então, muito obrigada. Vânia, um beijo. Obrigada, Maria. Obrigada para Gratidão. todos.